crianças, tudo bom? Vamos para mais uma aula da nossa revista Davi em seus altos e baixos. E hoje nós vamos ver a lição 7, cujo tema é o rei Saul perdeu. Nós sabemos que Samuel, o profeta de Deus, ele ungiu Saul para ser o rei de Israel. Depois Deus o orientou para que ele ungisse também Davi para que ele fosse o próximo rei de Israel. E enquanto Samuel estava vivo, nós vimos na aula passada que ele já tinha morrido, ele orientou que Saul andasse nos caminhos de Deus. Então ele deixou várias palavras, várias ordens para que realmente Saul andasse nos caminhos do Senhor. Mas nós sabemos que Saul, ele ficou atormentado por ciúme, por inveja, e ele terminou seu reinado simplesmente andando e buscando matar Davi. Perdeu muito tempo da sua vida. E enquanto Saul estava nessa investida de querer matar Davi, os filisteus vieram e acamparam para poder guerrear contra o povo de Deus, contra Israel. Então os filisteus ficaram em Sunem e os israelitas ficaram em Gilboa. E eles estavam ali prontos para guerrear contra o povo de Deus. Nesse momento, Saul resolveu buscar a Deus. Saul, ele pegou o seu exército, colocou todo o seu exército ali preparado e ele foi consultar a Deus se ele iria nessa guerra ou não. Durante muito tempo, Saul simplesmente escolheu não servir a Deus, escolheu não ouvir a Deus. E agora, nesse momento de perseguição, ele estava indo atrás de Deus para saber se Deus iria responder, se ele iria para essa guerra ou não. Mas a Bíblia nos conta que Deus não respondeu Saul. Porque o pecado que estava na vida de Saul era tão grande que impedia dele ouvir a voz de Deus. Então, Saul tomou uma outra atitude errada mesmo. Ele foi buscar uma médium. Médium no espiritismo segundo o dicionário Aurélio, é alguém que faz ligação entre os vivos e as almas dos mortos, que consulta os mortos. E Saul foi buscar essa médium para poder tentar falar com Samuel, que já tinha morrido. Mas a Bíblia, ela fala bem claramente que nós não devemos buscar aos mortos, que na verdade não existe nenhuma ligação entre o céu e o inferno, não tem como ir ou estar em contato com eles. Jesus, quando estava aqui na terra, ele contou uma história. Está lá em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. Então Jesus contou a história do rico e do Lázaro. E Jesus contou que havia dois homens, que era muito rico, que tinha vários bens, várias riquezas, comida, tudo do bom e do melhor, e não se preocupava com os outros. E havia um outro homem que se chamava Lázaro, que vivia na porta da casa desse rico, pedindo pelo menos um pouco de sobra de comida, pedindo esmolas. E a Bíblia ainda fala que ele tinha várias feridas, que os cachorros vinham lamber as suas próprias feridas. E Jesus, contando a história, ele diz que os dois homens morreram, tanto o rico quanto o Lázaro. E o rico, ele foi para a condenação eterna, para o Hades, para o inferno, um lugar de sofrimento. Enquanto que o Lázaro, ele foi para a presença de Deus, para o seio de Abraão, para a presença, junto de Deus. Aonde? No lugar que Deus está preparando para cada um de nós, que é o céu. E então, enquanto o rico estava ali no sofrimento, Jesus contou na história que ele pedia que Lázaro fosse até lá, dar pelo menos uma gotinha de água para ele, para aliviar seu sofrimento. E aí Jesus contou na sua história que não existe forma de um lugar passar para o outro. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. A Bíblia diz assim, olha, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então não há comunicação entre os dois mundos. Existem somente dois destinos. Ou você vai estar na condenação eterna, onde é um lugar de sofrimento, um lugar de tormento, ou você vai estar o quê?
na felicidade eterna, que é o lugar onde Deus está preparado para cada um de nós. E quando Jesus contou essa história, foi justamente para ilustrar o quê? Que durante nós, nessa vida, nós vamos escolher aonde nós vamos estar, na condenação eterna ou na felicidade eterna. Por isso Jesus ilustrou essa história, para mostrar que realmente não existe essa comunicação entre os mortos. E a Bíblia, mesmo antes de Jesus, ela falava: buscar somente a Deus, que a gente deveria buscar somente o Senhor. E o que Saul escolheu fazer? Ele escolheu os caminhos errados. E a Bíblia conta que ele foi buscar essa médium para poder ter as respostas se ele iria para aquela guerra ou não. Mas ele não foi vestido com sua coroa real, com seu manto, com suas vestes, não. Ele se disfarçou. Ele foi com 2 soldados e foi lá conversar com essa médium, perguntar, pedir para ela: chame dos mortos alguém aí que morreu há alguns meses. E ela falou: quem que você quer que chame? E ele falou: o profeta Samuel. E aí ela fez lá, ela invocou os mortos e de repente subiu um espírito que Saul olhou e falou assim: ele é Samuel. E foi conversar com ele, perguntar para ele qual que seria o resultado da guerra. Mas nós sabemos do tanto que Saul já estava longe dos caminhos do Senhor, que o resultado realmente poderia ser o que? A morte, que inevitável que ia acontecer com Saul. E aquele espírito que Saul pensava que era Samuel falou: você vai morrer, vocês e todos vocês vão perder. Mas por quê? Porque Saul realmente estava longe dos caminhos do Senhor. Deus tinha dado para Saul a liderança, tinha confiado para ele a liderança, mas ele foi se afastando cada vez mais do Senhor Deus. Você que já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não se afaste de Deus. Busque somente a Deus, busque a presença do Senhor a cada dia da sua vida. E a Bíblia nos conta que Saul foi para aquela guerra junto com os filisteus e a batalha foi intensa. Aqui em 1 Samuel, capítulo 31, fala justamente do desfecho dessa história, que foi terrível. O que aconteceu? Os filhos de Saul foram mortos, inclusive Jonatas, que era amigo de Davi, foi morto nessa batalha. A Bíblia nos conta que Saul também foi muito ferido. E quando ele se viu ferido, ele não tinha morrido ainda, mas quando ele se viu totalmente ferido, ele pediu para que o soldado que estava com ele, o escudeiro que estava com ele, o matasse, porque ele não queria morrer pelas mãos dos filisteus. E o escudeiro falou: não, eu não vou me levantar contra o Senhor, não vou te matar. E aí Saul toma mais uma decisão errada na sua vida. A Bíblia diz que ele pegou sua própria lança e se jogou sobre ela, suicidando, tirando a sua própria vida. Quantas escolhas erradas Saul fez! E quando os filisteus viram que o rei estava abatido, que os filhos do rei estavam mortos, eles foram invadir as cidades lá de Israel. E aí as pessoas tiveram que juntar as coisas que podiam nas suas casas, suas famílias, e saírem correndo. Por quê? Porque quando os filisteus entrassem na cidade, todos iriam ser mortos. E os filisteus realmente entraram na cidade e tomaram posse de todas as coisas que estavam ali. O rei Saul perdeu. Toda a nação realmente de Israel perdeu, porque aquela liderança, o rei, tinha feito escolhas erradas, não tinha buscado a Deus, estava muito longe do caminho do Senhor. E nós devemos realmente escolher quem que nós vamos buscar. Será que nós vamos buscar a Deus? Será que nós vamos confiar nos homens? Será que nós vamos confiar nas circunstâncias? Sabia que existe algo que as pessoas chamam de horóscopo? Que as pessoas consultam para ver como que vai ser o seu dia, que roupa que ela vai vestir, que forma que ela vai sair.
E nas revistas, nos jornais, existem muitos. Sabe o que é horóscopo? Segundo o dicionário Aurélio, horóscopo é como um prognóstico acerca da vida de uma pessoa, segundo os astros, como que está o posicionamento das estrelas, a data que a pessoa nasceu. Então, pessoas que estudam e fazem realmente previsões para o futuro, né? Mas o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos realmente estar junto do Senhor todo o tempo e não buscar as coisas do mundo. Você que já tem Jesus como seu Salvador, busque somente o Senhor, consulte somente a Deus, consulte a sua Bíblia. Ela é repleta de palavra, ela é repleta de conselhos. Você precisa de sabedoria, você precisa de inteligência. O nosso versículo para memorizar aqui em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, espero que você já tenha guardado ele no seu coração. Ele diz assim: o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o conhecimento. Então que eu e você não sejamos como o rei Saul, fazendo escolhas erradas na nossa vida. E as escolhas erradas, elas vieram porque ele não buscou o Senhor. Busque o Senhor todos os dias, todos os momentos. Busque realmente a presença do Senhor, né? Para que um dia você e eu, nós venhamos passar a eternidade junto do lugar que Deus tem preparado para nós, junto da presença de Deus. Que eu e você possamos fazer isso. E a nossa eternidade, ela só começa aqui, quando nós realmente entregamos a nossa vida a Deus. Se você ainda não fez isso, não perca tempo. Entregue a sua vida a Deus. Comece a buscar a Deus todos os dias da sua vida. Conhecer, saber quem Ele é e fazer as escolhas certas para a sua vida. Eu vou orar por você para que Deus realmente abençoe a sua vida e que você sempre busque o Senhor. Feche seus olhos. Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua palavra revelada, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e que nós possamos, ó Deus, não buscar outras formas a não ser o Senhor, que nós não possamos buscar outros conselhos a não ser o Senhor, que nós possamos ter as atitudes certas para realmente um dia poder morar com o Senhor eternamente. Abençoe, Senhor, cada um, para que nós possamos buscar somente o Senhor todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então faça seu devocional, você que já pegou sua revistinha, né? Hoje é a lição 7, estamos já no meio da nossa revista. E como nós vamos aprendendo, né, com a vida de Davi, com a vida de Saul, nos seus altos e baixos, para que nós possamos ter os caminhos certos da nossa vida, tá bom? Deus te abençoe, um beijo, até mais, tchau, tchau!